Mas não foi principalmente esta poesia grega que chegou à posteridade inspirando-a. A própria antiguidade da época alexandrina já preferiu a poesia anacreôntica, coleção de 50 ou 60 poesias atribuídas ao poeta Anacreonte, do século VI antes da nossa era. Na verdade, trata-se da poesia da decadência grega, de falsa ingenuidade erótica, poesia de velhos bom-vivantes, cantando vinho e prostitutas de nomes mitológicos, com eufemismos que excluem a indecência. E foi essa falsa poesia anacreôntica que, descoberta e publicada pelo filólogo Henricus Stephanus em 1554, empolgou a literatura universal, produzindo inúmeras imitações, tais como a poesia anacreôntica dos italianos, franceses, espanhóis, portugueses, ingleses, alemães, suecos dos séculos XVII e XVIII. Poesia bonita, sem dúvida, mas sem significação humana. A mesma fala de Haig Siosnes, no sentido de Matthew Arnold, não compromete, porém, o valor do último produto da lírica grega e a poesia epigramática da Anthologia Greca, cuja conservação se deve ao zelo pouco inteligente de colecionadores bizantinos, como Constantinos Tefalas e Máximos Planudes, e à boa sorte do filólogo Salmásios, que a descobriu em 1616, na Biblioteca Palatina. Trata-se de epigramas eróticos, satíricos, funerários, de elegância rococó, de perfeição parnasiana. Pode-nos parecer que um moderno como Landor os compôs com mais engenho, e que um modernista americano como Masters compreendeu melhor as possibilidades do epigrama funerário, resumo de uma vida. Mas os epigramas da antologia greca sempre transmitirão algo como um último vestígio do perfume da vida grega. São como os objetos pequenos nas vitrines dos museus, pelos quais passa sem lhes prestar atenção um turista apressado, mas que ao conhecedor revelam os segredos de mundos desaparecidos. É, pois, uma realidade a afirmação de que só nos chegou da poesia lírica grega, com exceção da de Píndaro, a parte menos importante, e de resto só pobres fragmentos. Parece que já a própria antiguidade se esquecera daquelas expressões poéticas incompatíveis com as ideias pedagógicas da literatura grega. O desaparecimento da poesia lírica grega é um fato histórico de importância capital. Contribuiu para criar, no futuro, a imagem convencional da antiguidade, o pretenso equilíbrio olímpico. A poesia lírica grega era, ao que parece, mais uma explosão violenta, dionisíaca, do que mera expressão emocional. Por isso, os filósofos e políticos da antiguidade preocuparam-se com os efeitos perigosos do individualismo literário. O acompanhamento musical era a tentativa para atenuar a poesia, discipliná-la, apolinizá-la, conferir-lhe significação ética. Esse objetivo só foi realizado com Píndaro, e é ele, o único poeta lírico grego do qual se conservou obra extensa. A maior parte das poesias de Píndaro chama-se epinikioi, canções de vitórias, quer dizer, de vitórias em jogos esportivos. São epinícios olímpicos, píticos, meneus, istmicos, assim denominados conforme os lugares nos quais as festas esportivas se celebraram. A primeira impressão da poesia pindárica é aristocracia. Não há no mundo poesia mais solene, mais nobre. Daí a atração irresistível que Píndaro exerceu em todos os séculos aristocráticos. Ronsard e os outros poetas da Pleiade tentaram odes pindáricas. Depois Malherbe e a sua escola, Chiabrera na Itália, Conley na Inglaterra. Os poetas ingleses da Idade Augustana, como Gray,
Os clássicos do fim do século XVIII, de Meléndez Valdés até Hölderlin, um cortejo ilustre de equívocos ou fracassos. O segredo de Píndaro reside na mistura inimitável de nobreza e religiosidade. Esse poeta parece mais perto dos deuses que dos homens, separando-se do vulgo pelo estilo arcaico e obscuro, que na imitação moderna se torna artifício insuportável. E por isso um cético como Voltaire falou, a propósito de Píndaro, como de um poeta que possui o talento de parler beaucoup sans rien dire, auteur de vers que personne n'entend et que faut toujours qu'on admire. Píndaro é o mais difícil dos autores gregos. Os seus hinos costumam referir-se à cidade na qual o vencedor nasceu ou à família a qual pertence. E os mitos particulares da cidade ou da família constituem o conteúdo do poema. Não existem, porém, relação inteligível entre o mito e o feito esportivo, de modo que o poema se transforma em rapsódia incoerente. Pelo menos para nós. O estilo não ajuda a compreensão. A linguagem de Píndaro é densa, rica em comparações estranhas, de estudo por metáforas singulares, complica as frases pela ordem arbitrária das palavras. A admiração convencional nunca admitiu defeitos em Píndaro. Responsabilizou pelas dificuldades da leitura os próprios leitores, que seriam incapazes de acompanhar a elevação do poeta inspirado. Píndaro tornou-se paradigma da inspiração divina na poesia, quase exemplo de profeta-poeta. Mas quando o progresso da filologia permitiu compreensão mais exata, as grandes frases inspiradas se revelaram como lugares comuns brilhantes, e às vezes nem brilhantes. O famoso começo da primeira olímpica, Heidelman Ayrton, quer apenas dizer que a água é uma bebida saudável, e essa ideia não é das mais profundas. É preciso, no entanto, reabilitar Píndaro. O conceito da inspiração já não serve. Com efeito, Píndaro foi um artista consciente, e os seus hinos não são efusões descontroladas, mas poemas bem construídos, exemplos magníficos de rigorosa organização de uma abundância inédita de imagens luminosas. Certos críticos modernos, analisando esse aspecto da poesia pindariana, preferem defini-la como expressão de uma experiência principalmente estética. Mas assim, a norma das construções poéticas permaneceria obscura para nós. Ela reside justamente naquelas digressões mitológicas. Píndaro canta um mito para estabelecer uma ligação entre os feitos dos deuses e dos heróis de outrora e o feito esportivo do dia, para demonstrar que os homens são capazes de grandes coisas, mas que o Deus é sempre superior à mais elevada condição humana. É poesia de aristocratas que se educam para merecer a sua posição. Mas o poeta lhes observa que a sua ética depende da sanção divina. Eis a religião aristocrática, ou o aristocratismo religioso de Píndaro. O homem é aristocrata quando consegue o equilíbrio, um equilíbrio homérico, entre as faculdades físicas e as faculdades espirituais, como os jogos gregos o revelam. Por isso, a poesia é capaz de celebrar a vitória do corpo. E a poesia evoca o mito, para demonstrar que o homem vitorioso é filho digno dos deuses. Píndaro não canta os deuses, canta sempre o homem. A sua religião é antropocêntrica. Mas esse homem depende, por sua vez, dos deuses. Sem eles, seria corpo sem espírito. Píndaro é realmente profeta, profeta de uma espécie de monismo grego. A poesia moderna, a qual esse monismo é inteiramente alheio, não pode imitar Píndaro,
Enquanto não existir religião semelhante no mundo, a poesia pindárica parecerá sempre um artifício estranho. Aos gregos, porém, essa poesia revelou a grandeza possível do homem. Dizia-lhes com a força de uma revelação divina as palavras que um poeta moderno, Rilke, colocou na boca de uma estátua grega ao dirigir-se ao espectador: precisas modificar a tua vida.